Maria. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Vamos orar pela pastora, que ela vai trovejar nas terras. Não é assim? Deus é bom e fiel. A pastora Creona gostou desse trovejar nas terras. Aleluia. Vamos orar pela pastora, estendo suas mãos santas e abençoadas. Grandioso Deus, eterno Pai, aqui está a tua filha. Usa ela, Pai, em nome de Jesus. Que ela seja orientada pelo teu Espírito Santo, que ela fique à vontade para falar aquilo assim que o Senhor determinar. Não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. No nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo o mal contra a vida dela. E que ela seja livre para ministrar a palavra aos nossos corações. Seja abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Na graça e na paz. Glória a Deus, irmãos. Boa noite a todos. Muito obrigada por sentar. Eu gostaria de... Sempre faço isso, porque eu fico muito incomodada com os aplausos. Não gosto de aplausos. Então vamos aplaudir de novo, que aí eu saio de cena e Jesus entra. Aleluia! Hoje sentir esse poder, não é, pastora Lúcia? Não é assim, Dani, que a gente sente? A gente, com todos nós estamos aqui, porque houve uma morte. E a esta morte é que tem que ser lembrada a todos que pegarem nesse microfone, que a homem não, mas a Deus. A Deus. Todos os louvores da terra são para o Senhor. Se eu e você não louvar, as pedras vão louvar. E eu falar, Senhor, a pedra não vai levar perto de mim, não. Pedra não. Perto de mim não, Senhor. Perto de mim só vai ter louvor dos meus lábios, porque eu não vou deixar de te glorificar. Irmãos, nós somos fracos, pequenos, nós somos vulneráveis, nós somos tão menores, não é? O mundo quer nos tragar, o sistema quer nos calar, a política quer nos anular, o sistema todo é contra nós. Então é tudo muito, para o cristão é tudo muito pesado. Mas é como se o Senhor nos dissesse assim, olha, tem uma partida para ser jogada, tem uma batalha a ser superada, a ser vivenciada, mas está ganho, vai lá, só vai lá, está ganho, está vencido, só não sai do lugar, fique aí, vai lá e bate o pé. Essa semana o Senhor me deu uma palavra sobre palavra. E eu tive tanto problema em relação à palavra, que eu precisei ficar como se eu precisasse defender a palavra. Imagina logo eu, pobre, cego, nu, defender esta palavra. Ah não, o Senhor não precisa disso. Mas também tem aquela situação, né? Aonde o Senhor nos colocar, nós temos que ficar lá na integridade da nossa fé. Então, perto de mim, pastora, naquilo que eu souber da palavra, tiver alguma heresia, eu vou falar, não é bem assim. Porque o Senhor nos ensinou a chave, e essa noite eu creio, irmãos,
que o Senhor vai falar um pouco mais com cada um de nós sobre a palavra, o poder da palavra. E desde já eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra em Lucas 4. Glória. Lucas 4, uma passagem que todo mundo conhece, às vezes assim, até como diz lá no interior, decora salteada, né? Lucas 4, nós vamos ler sobre a tentação de Jesus, depois nós vamos ler João 4. E com o Espírito Santo, irmão, informação vira poder, né? Com o Espírito Santo, tudo que a gente faz volta para o reino de Deus como sinal da glória dele sobre as nossas vidas. Então, nós nos tornamos o tabernáculo do Senhor, para a glória dele, para o louvor dele. Então, Lucas 4, no versículo 1 em diante, o Senhor vai nos trazer uma escritura que diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, e ao fim dos quais ele teve fome. E disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele lhe darás culto. Então o levou a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. E respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí nós vamos passar para o versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou um sábado na sinagoga, segundo o teu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração à vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E aí eu quero convidá-los a abrir em João 4. João 4. João 4, a partir do versículo 5, irmãos. Nós vamos ler um momento onde a passagem, hoje do 1 mesmo, é da mulher samaritana, todos conhecem, mas sempre que lemos, irmãos, uma passagem da Bíblia, onde lemos uma escritura sagrada, ela se renova em nossas vidas. Não deixa o diabo criar aquela arrogância interior que fala: eu já conheço, eu não vou nem ler. Leia. Porque cada vez que nós lemos e abrimos esta palavra, o Senhor vai se revelar a nós de uma forma diferenciada. Então, vamos para a palavra, e ela vai nos dizer da seguinte maneira: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, e se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se para a Galiléia, e lhe era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Então Jesus lhe replicou: se conheceres o dom de Deus, quem é que te pede, dá-me de beber? Tu pedirias, e ele daria água viva.
Respondeu-lhe ela: Senhor, tu tens o que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, porém, a que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse: Senhor, dá-me de beber desta água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus disse-lhe: vai, chama teu marido, vem para cá. Ao que ela respondeu: eu não tenho marido. Jesus lhe replicou: bem dissestes, não tem marido, porque 5 maridos já tivestes, a esse agora não é teu marido. Isto é verdade. E lá no versículo 39, a palavra vai nos dizer da seguinte maneira: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. E ele disse: tudo o que tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediu-lhe que permanecesse com eles. E ele ficou ali por 2 dias. Então diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que verdadeiramente este é o Salvador do mundo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a palavra é isso que ela faz. Aqui nós temos 2 passagens muito conhecidas, 2 pontos que vale a pena lembrar, e a pergunta é: sobre qual palavra você tem manifestado a sua fé e edificado a sua jornada cristã neste mundo? Qual é a palavra que Deus liberou para você em algum momento da sua jornada com Ele, e que ela serviu de apoio para você ao longo destes anos, e tem sido a sua escora, e tem sido aí aquela que te sustenta nos momentos de dor, nos momentos de aflição? Nós temos aqui um ponto que é dois paradoxos, assim. Uma mulher que uma reputação baixíssima, com uma imagem social extremamente desgastada, uma mulher que nós não precisamos nem falar sobre qual é o estilo de vida que ela teve, que a palavra deixou muito bem clara. Mas o que vale a pena lembrar é porque Jesus fez tanta questão de vir e trazer a esta mulher, uma mulher que não tinha a menor credibilidade para pegar essa palavra. E a palavra de Deus, ela faz isso conosco. Quando nós estamos apoiados nessa palavra de poder, nessa palavra que transforma, irmãos, nós não precisamos de duvidar daquilo que o Senhor diz. A diferença entre esta mulher e Jesus em algum momento é nenhuma. Porque quando nós lemos aqui que ele estava lá em Samaria, e um trecho aqui lá na frente vai dizer que os irmãos deles não criam nele. E ele até explicou o seguinte texto lá na frente: o profeta não tem honra senão na sua própria casa. Então nós temos aqui em algum momento 2 reprovados socialmente. Jesus era reprovado socialmente no meio que ele nasceu, no meio que ele conviveu, porque em algum momento algumas pessoas até vão falar: isso aí é filho de carpinteiro, é um lunático qualquer, está falando por falar. Outro chegou até a dizer que ele estava ruim, mentalmente. Então a mulher samaritana e Jesus, em algum momento, eles estavam no mesmo ponto de descrédito. Como é que nós analisamos a nós mesmos e vemos uma mulher com um perfil tão ruim desse, de uma hora para outra ela vai se transformar num poder de transformação? No primeiro momento ela já vira uma chave no coração dela. O Espírito Santo acha um lugar muito simples e muito ignorado na nossa jornada: humildade. Jesus pediu para ela: dá-me água. Às vezes Deus fala com a gente assim: pede-me, nem pedir a gente quer mais. E às vezes o Senhor fala assim: olha, eu só quero que você me louve. Olha, eu quero ter uma conversa com você. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é um livro, quando você quiser. Ela pode ser uma fonte de pesquisa, ela pode ser muitas coisas, mas para você e o Senhor, ela tem que ser o seu norte. E cada um o Senhor dá uma palavra. Alguns o Senhor vai falar: avança, vai adiante. Para outro o Senhor vai falar: para, não é a hora. Para outro o Senhor vai dizer: olha, eu vou te curar. E para outro o Senhor vai dizer: eu não vou te curar. Mas a gente precisa conhecer quem é esse Deus que eu amo e que eu sirvo, para eu entender qual
qual é a palavra de Deus que repousa sobre mim neste momento, porque nós vivemos, como a palavra nos diz, em novidade de vida. Se eu tenho novidade de vida, tudo novo tem que estar acontecendo na minha vida. A minha vida tem que girar, as coisas têm que mudar. Eu não posso ficar no mesmo tempo, na mesma condição. Não é, irmãos, que as coisas vão se resolver assim, porque nós sabemos que o inimigo quer colocar sobre nós um ritmo de um sistema tão acelerado, que torna tudo tão apressado, que quando a gente fala na palavra tempo, as nossas entranhas querem até parar. Há tempo de Deus na sua vida. Meu Deus, lá vem de novo essa palavra, tempo de Deus. Eu não tenho mais esse tempo, Senhor. E o Senhor vai dizer o tempo todo: olha, não tenha pressa, fica quieto aí, aonde você está. Então nessa noite o Senhor quer nos levar a conhecer qual é a palavra. Qual é a palavra que está sobre nós? Qual é a palavra que você tem dado mais crédito até agora? Porque, irmãos, nós vamos conhecer acerca de alguns personagens bíblicos que têm nos dado uma forte direção para nós conhecermos. Se Davi tivesse considerado Golias um grande adversário, Davi teria sido paralisado pelo Golias. Então o que fica para nós? Não despreze o gigante que está na sua frente. Fica aí. Fica aí. Olha para o gigante, espera a hora, espera o comando, mas os gigantes, você tem que olhar para ele e falar com ele: você não vai me enterrar. Alguém vai perder esta batalha. Se eu fui posto aqui com uma funda e eu tenho uma pedra e eu tenho uma palavra, é esta palavra que eu vou arremessar. Aqui nós temos Pedro, negou Jesus 3 vezes, mas tinha uma palavra de poder sobre Pedro, que Jesus falou: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Pedro foi tão lapidado pelo Espírito Santo que se recusou a ser crucificado como mestre. Nós temos Paulo, de perseguido a perseguidor. Paulo exterminava cristão, era o Hamas de hoje. Não se assustem, já tiveram outros terrorismos aí nos tempos bíblicos anteriores, com uma proporção menor, com uma notoriedade menor, mas já tiveram também. E esse Paulo chegou a dizer assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas antes dessa frase ele falou umas coisas que a gente não considera, não. Eu sei passar fome, eu sei passar frio, eu sei ter dificuldade, eu sei estar em cima e eu sei estar embaixo. A diferença não é onde eu estou, é com quem eu estou, sobre qual palavra eu estou seguindo. Esta é a chave que faz com que nós fiquemos como Jonas ou não. Jonas é um péssimo e um bom exemplo. Teve toda a palavra de comando: vai, Jonas, você tem que pregar lá, Jonas, que tal? Já estava muito claro o que o Jonas tinha de fazer. O que Jonas fez? O peixe obedeceu e Jonas não obedeceu. Imagina. O animal obedeceu e o homem se recusou de todas as formas a obedecer. Nós temos Abraão confortável, próspero ali naquele momento, né? Tudo no lugar. E Deus tirou ele da zona de conforto e falou: sai daí, larga todo mundo, sai da sua parentela, olha, e rápido, não demora muito não. O que Abraão fez? Foi, levou Ló. Levou um probleminha, né? Porque a gente gosta, né? Ah, não, eu vou trazer aqui umas coisinhas, porque vai que eu preciso, né, Fernanda? No caminho, Deus está falando: Abraão, é você. É você. Vocês já tentaram dividir a bênção de vocês com alguém e de repente deu tudo errado? Com Abraão também. Foi a misericórdia que foi lá e resgatou Ló e fez com que a família dele não fosse dizimada. Com Davi, pequenininho, rejeitado, não era nem lembrado entre o pai, entre os irmãos, mas Davi, ele aceitou humildemente. Tinha humildade entre Davi, Jesus e essa mulher samaritana. Ele não recusou, ele não falou: ai, profeta, logo eu. Quem não fala isso todo dia? Ai, logo eu, pastor, você vai me colocar para orar, para pregar? Não. E Deus está falando humildemente: eu estou te convocando, eu estou te chamando. Irmãos, basta só olhar pelo tanto de gente sentado na igreja que confirma todas as profecias que o Senhor está falando acerca de um novo tempo, de um novo lugar, de novas lideranças, de novos trabalhos. E nós temos Ruth, solitária, cheia de lutos. Uma mulher que saiu
da terra dela. E a palavra vai dizer que eles eram uma família boa, abastada materialmente. Daí a família que sai lá, sai de Belém. Irmãos, às vezes deslocar é complicado. Belém significa casa do pão. E você está na casa do pão e começa a ter fome na terra, você sai da casa do pão e vai para onde? Para a casa dos seus inimigos. Foi para Moabe. Às vezes a gente faz uns acordos também com o inimigo. A gente fala assim, mas só dessa vez eu não vou orar hoje não. Hoje eu vou deixar para lá esse propósito. Ele não é muito bem-vindo hoje. E aí vai para Moabe e volta quem? Sem marido, sem filho, apenas com uma estrangeira. Mas teve a palavra no coração dela, cravejado lá. E esta mulher entrou para a genealogia de Jesus. Sabe quem é? Boaz. Boaz está lá na genealogia de Jesus. Nós temos José, todo puro de alma, todo inocente. Gente, eu sonhei no meio dos irmãos dele, feliz, todo desprovido de alerta, né? Que hoje a gente vive em estado de alerta. Tudo que alguém fala, Senhor, isso é de Deus, Senhor, a gente vive bem tenso. José lá todo tranquilão, meus irmãos, eu sonhei isso. Os irmãos dele jogou ele lá no poço. Do poço, enquanto ele estava no poço, ele foi para a cadeia, ele foi. Tudo o que aconteceu com José, todos os cristãos sabem. Qual foi a diferença? Ele permaneceu na palavra, no sonho. Não precisou do profeta bater na porta lá da cadeia e reafirmar a palavra, que a palavra de Deus é uma só. Deus não precisa ficar certificando. Às vezes a gente faz prova com Deus como se Deus tivesse variação de tempo, de espaço, e a palavra vai nos dizer, o trono dele é inabalável. O Senhor não tem variação de tempo, ele é estável. O trono do Senhor não modifica, a palavra de Deus não modifica. Ela passa cortando, ela é apta para discernir, para separar, e ela também é poderosa para te mudar, como ela fez com Raabe, que aceitou ali aqueles espias e abrigou aquelas pessoas estrangeiras na casa dela, e depois ficou segura. E aonde que o nome de Raabe está? Na genealogia de Jesus. De prostituta, de estrangeira, entrou para a lista dos que estão lá, os nobres da Bíblia. Uma prostituta, esse é o poder da palavra. E nós temos Lázaro, morto, rejeitado. Poderia dizer, poxa, meu amigo fez pouco caso de mim, eu estava aqui doente, dava tempo, Fernanda deve ter chegado. Se Jesus recebe aquela palavra e pega um cavalo e vai rapidamente, que todo mundo quer fazer isso com a gente, reaja, anda rápido, olha o que você está fazendo aí, o que está acontecendo com a sua vida, são quantos anos assim, e Deus está falando, fica aí, eu não te mandei sair ainda. E Jesus esperou Lázaro ser sepultado, de morto a ressurreto. É uma palavra, tinha uma palavra, mas essa palavra ela não variava no tempo e nem no espaço. A circunstância não fazia eles negociar a palavra. As emoções, o valor da conta bancária, o emprego ou o desemprego, era a palavra que dá vida a cada um desses personagens que Deus tem. E nós temos Ana, temos vários, aqui eu citei alguns que o Senhor me apontou. Nós temos Ana, aquela que era a rejeitada, a que foi confundida até com que estava bêbada, estava fora de si, estava embriagada, e o Senhor transformou a Ana na mãe dos maiores profetas que Israel já viu até hoje, Samuel, entre outros filhos. Nós temos outros personagens que o Senhor foi tão cauteloso, mas foi tão gentil conosco, que ele deixou um poder tão grande nessa situação, e não escreveu nem o nome dele na Bíblia, a viúva de Naim. E nem nome dela. Sabe para quê? É para quando você lê isso aqui, você incluir o seu nome na palavra e receber o poder que a palavra quer liberar sobre você. É para isso que tem anônimos aqui, é para isso, porque o meu anonimato aqui na palavra, mas eu não sou anônima no céu, porque o Senhor tem nas mãos deles gravado o nome de cada um de nós. Ele não deixou de te ouvir, de te atender, de te sentir e ter toda a intenção de transformar a sua vida pela palavra. Mas tudo tem dois lados. Tudo tem dois lados. A moeda gira, a chave vira, e essa chave vai nos apontar. Esses todos venceram aqui pela palavra, mas tiveram alguns que desistiram, que negociaram essa palavra, que não conseguiram absorver ou entender pelo Espírito Santo que o peso da existência de ser cristão e de carregar uma palavra requer coragem.
Nós temos Adão no céu, na viração do dia, todo dia com o seu Criador. Deus estava lá conversando com ele, a maior intimidade e amizade. Adão fez, negligenciou a companheira dele. Ele deixou Eva. E nós temos Eva. Além de ter desobedecido um comando, Eva falou o quê? Fez meia culpa. Foi a serpente, mas o Senhor criou a serpente. E Adão também fez meia culpa. Foi a mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, Deus, de toda forma, nem que for 1% de erro, o Senhor tem também. A gente às vezes faz isso. A gente faz assim, Senhor, por que o Senhor deixou aquilo acontecer comigo? Irmãos, o peso das nossas escolhas nós vamos precisar de aceitar e carregar também. Esses personagens de agora, eles viveram peso de escolhas ruins e de abandono de posição e de palavra. Caim tinha a mesma promessa de Abel, no entanto decidiu invejar o irmão e tornou o primeiro homicida na terra. Nós temos Esaú, que por uma questão de momento decidiu errado, estava com fome, falou, primogenitura que fala primogenitura, vai que amanhã nem vivo estou. Hoje, depois da pandemia, eu tenho escutado muito, sei nem se amanhã eu estou vivo mais, então vou fazer, o famoso pé na jaca. Esaú perdeu para Jacó uma bênção de prosperidade, de longevidade, uma bênção que está até hoje lá, sobre o nosso solo. Israel está lá. Nós temos Saul, primeiro rei, né? Tinha todos os critérios, atendia todos os critérios, todas as características de um rei, era imponente, andava como um rei, era de fato um rei. Mas Saul, ele cometeu um erro, ele foi arrogante o suficiente para se precipitar e falar, eu faço, eu sei fazer. E Deus estava falando, não é para você fazer, eu sei fazer, o meu sacrifício Samuel está demorando demais. E nós temos também, irmãos, a gente não pode esquecer desse irmão. Às vezes ele é muito parecido conosco na nossa jornada de fé. Sabe aquela parábola do filho pródigo? Não tem um filho que foi, mas tem um filho que ficou. O filho que foi, todo mundo fala dele. Ele foi, ele negou, ele vendeu a bênção do Senhor também, ele falhou. Mas ele teve a humildade de arrepender e voltar. E o que ficou? Que teve a presença do pai o tempo todo, que sabia de onde o pai dormia, que poderia bater na porta do pai e falar, Senhor, olha eu aqui, faz uma festa para mim, eu quero celebrar com o Senhor. Nós temos o endereço do nosso pai e nós não nos fazemos. E quando o filho pródigo voltou e bateu na porta, ele falou assim, mas o Senhor vai abençoar a ele? E por que a ele e a mim não? Nós também fazemos isso, Senhor, o Senhor vai abençoar esse crente que acabou de chegar aqui, ele aceitou Jesus ontem, hoje ele já foi promovido. Sabe o que é a diferença? Humildade na palavra, fez o que Deus mandou fazer, ficou simples. E o diabo quer nos complicar. O diabo quer nos complicar, quer falar conosco, nos desqualificar o tempo todo diante desse Deus e dizer, você não está pronto, você não tem curso de obreiro, você não tem teologia, você não está apto, você não isso, você não aquilo, e o Senhor está falando, não, olha para mim, veja a minha misericórdia, veja o meu comando que eu não te deixei para trás, olha para mim, que aquela promessa que eu te fiz está viva, está acesa, olha para o chamado que eu te fiz, ele ainda está reverberando aí dentro de você, olha para a palavra que eu te entreguei lá no dia tal, ela está eficaz aí, cortando dentro de você, mas você largou, você abandonou. Irmãos, mas aí a gente pode olhar para a palavra e compreender que a palavra é quem transforma o homem, leva o homem pelo poder da palavra, viver sobre um fundamento e um alicerce de fé. Isso, irmãos, não tem a ver com resultados, tem a ver com postura na hora que o gigante vem. Às vezes você não tem resultados, mas as pessoas vêem tanta fé e na sua jornada que olha para você. Sabe quando você olha para as pessoas e fala, não, mas você está de pé ainda, era para você ter caído. Achei que você tinha morrido. Nossa, melhor que você. E aí, há um paradoxo. Há duas contradições. E nós vamos parar para entender como é que pode. Um Deus que fala assim, olha, eu vim dar vida, mas eu não vim só dar vida. Eu vim dar uma vida abundante, quer dizer, vida que jorra. Não é vida pela metade, coisinha miúda, com conta-gotas, é vida abundante. Então, quando o gigante vier, eu sei como fazer, Fernanda. Porque eu conheço esse Deus aqui. E esse mesmo Deus falou para você, olha, no mundo tereis aflição. Mas tem de ânimo? Não, tem de bom ânimo. Aprenda a guerrear a guerra conforme Deus ordenou.
ordena, tem de bom ânimo, o ânimo é bom, e onde estão firmados os nossos pés? Porque às vezes conosco é assim, a gente está aqui, fala, eu não tenho força, pastora, eu reconcilio hoje, quando há 2 semanas eu já caí de novo, eu também não aguento, porque eu oro hoje, estou super animado hoje, eu estou aqui no gás total, quando é amanhã eu já descambei, eu já entreguei os pontos, eu estou aqui celebrando, cantando, levantando as minhas mãos, quando chego em casa eu estou desanimado. Irmãos, Senhor falou com os discípulos lá, ficar em Jerusalém. Irmãos, é a palavra que tem que mudar a nossa mentalidade. Jerusalém para nós é um lugar secreto, onde nós precisamos entender que este Deus Todo-Poderoso tem uma palavra específica para cada um de nós. Então não se entregue às circunstâncias, aos apelos dos outros para você desistir, porque você tem que entender que o que liberta o homem, o que transforma o homem é o poder da palavra. E aí eu pergunto para você de novo, de quem é a palavra que você tem se ancorado, apoiado? Por que será que Deus permitiu que tantas situações contraditórias estivessem escritas aqui nessa palavra? Para Moisés ali era uma palavra, Moisés, diga ao povo que marche, que eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. E quantos negaram essa palavra, tombaram no deserto? 2 ficaram, inclusive o próprio Moisés. Irmãos, inclusive o próprio Moisés. Ninguém está livre. A gente precisa entender e estabelecer sobre qual é a palavra que Deus está nos dando para agora, para esse tempo. E aí a gente olha para nós mesmos e vemos que o resultado das nossas escolhas às vezes nos leva a compreender assim, por que isso me paralisou? Primeiro, para Deus, a lógica é totalmente inversa do que o mundo nos apresenta. Não busque lógica, não busque algo que seja métrico com Deus. Com Deus é poder. Com Deus não tem negociação em guerra. Deus não perde. Para Deus é assim, o rejeitado é o amado. Você está sendo rejeitado por conta da palavra? Fica quieto aí. O último é o primeiro. Você está sendo o último a tomar posse lá de alguma coisa? Fica quieto aí. É a lógica de Deus, porque Deus nos testa também. O fraco é o forte. Então você não pensa em bater no peito e falar, eu estou muito forte, eu estou ótimo. É semana que foi lá em casa. A doutora e a Valéria foram lá em casa, né, irmã? Eu não vou nem falar. Deus é quem sabe. Deus é quem sabe quem somos. O fraco é o forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Eu sou, é o nome de Deus, lembra? Eu sou o forte. É o Senhor lá que se apresentou a Faraó. Irmãos, se Davi soubesse, se Golias também soubesse com quem ele estava lidando, ele sairia de cena. Mas Deus deixou. Deus deixou. Então não despreze esse gigante que está na sua frente não, irmãos. Olha para dentro de você e começa a contabilizar as bênçãos que o Senhor já te entregou até hoje. Só de você estar sentado aqui com saúde e paz, você já é mais que vencedor. E nessa noite o Senhor quer estabelecer um novo ponto de caminhar para cada um de nós, para que nós sejamos transformados e regenerados dentro dessa palavra, porque o mundo precisa olhar para nós com respeito e saber que o que fizeram por nossas vidas morreu na cruz do Calvário, não para dar um motivo para Hollywood fazer filme, foi para levantar um povo mais poderoso da terra, ainda que seja para resistir. Eu posso até não ver o resultado que eu estou buscando não, mas eu estou resistindo, pastor. Eu falo isso, irmãos, estamos todos resistindo, né? Quem tem uma reputação a zelar, que tem medo de perder essa reputação, pode pular fora do evangelho. Porque o evangelho todo mundo vai querer. A primeira coisa que eles vão fazer é queimar você. Preocupa não, com Jesus também foi assim. Judas vendeu Jesus por 30 moedas, era preço de um escravo. E você está querendo ser exaltado? Como não dá para ser? Aí o Senhor fala, perdoa, libera o perdão, abre mão, porque a palavra vai ser assim, olha, foi do nada que ele fez aquela mulher virar numa pregadora tão poderosa que o povo daquele lugar começou a dizer, olha, já não vivemos mais sobre o que você disse, porque nós acreditamos que ele é o Salvador, sabe por quê? Porque o Espírito Santo já tinha permeado a vida daquelas pessoas.
pessoas. O Espírito Santo já tinha tomado a vida daquelas pessoas de uma forma tão gloriosa, que ele já convenceu aquelas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então, às vezes, a gente está pregando para crente. Nós estamos evangelizando cristãos. Às vezes, a igreja do Senhor, nós estamos sendo assim, andando em círculo. E a gente esquece, irmãos, que a palavra foi entregue, o Espírito Santo vai operar. Não precisa da gente ficar inconvenientemente lá. Mas saiba, você foi entregue aqui, usado aqui para entregar uma palavra, você está sob extrema pressão. Você vai ser bombardeado. Ah, mas Deus é mau? Não. É porque Deus sabe que o cristão esmagadinho, apertadinho, o cristão sob extremo momento de prova, ele está assim com Deus. É na pressão que o melhor do cristão sai para fora. É na pressão que você vai mostrar para o gigante: eu tenho fé, eu ainda tenho uma pedrinha aqui, eu ainda não abri mão da minha funda, eu não anulei esta palavra, eu ainda posso passar pela dor de forma pacífica, eu ainda posso ser caluniado e não bater na porta dessa pessoa e explodir. Eu posso ainda passar por algum prejuízo material, sabendo que eu não vou anular os meus princípios e fazer uso de situações indevidas para eu ter de volta o dinheiro que eu perdi, porque o meu Deus é dono do ouro e é dono da prata, e na hora certa Ele vai me restituir daquela situação, mas não é na medida do mundo, é na medida de Deus, a recalcada, sacudida, transbordante, que a palavra do Senhor vai nos garantir isso. Dá e dar-se-vos-á. Dar não é só dar e vir e colocar aqui, não. Dar a sua paciência. Dê a Deus o seu louvor. Dê a Deus a posição de rei que Ele quer assumir na sua vida. Dê a Deus a posição que esse povo samaritano assumiu aqui e reconheceu. Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Irmãos, o mundo lá fora pode estar caótico. Pode chover bomba até na porta da nossa casa, mas o nosso Redentor vive. Não apague o Espírito Santo. Você tem uma localização certinha no mundo espiritual. Essa localização te fala: você é chamado de filho do amor. Filho do amor. Então eu habito num reino onde o amor de Deus é prevalente. Ele é quem dá as diretrizes. É os termos de Deus, é quem comanda e permeia a vida do cristão sobre um prisma: a palavra. A palavra. A mulher samaritana, irmãos, ela tinha vergonha dela, ela tinha horror à condição dela, e todos tinham. Se ela fosse nos tempos atuais, ela estaria no banco, ela não teria cargo na igreja. As mulheres casadas iam falar que o marido assim: pode dar aí, mas se você lá que tem a mulher lá, chegar em casa, a gente vai ter conversa particular. Ela era mais ou menos aquela assim, indesejável. E Jesus deu uma palavra para ela. Uma palavra. Jesus não deu curso, ela não foi para uma semana de seminário. Nada contra, irmãos. Vão aos seminários. Mas entenda, uma palavra. Sabe por que aquela palavra transformou e às vezes nos transforma as nossas vidas? Porque nós resistimos à palavra. Nós não deixamos a semente nascer sobre o comando que Deus dá. A primeira coisa que a gente fala: eu não sou capaz. Eu não posso fazer. Eu estou mestre em falar de tempo, né? Eu falo por mim, irmãos. A palavra também está cortando em mim. Ai, Senhor, não tem tempo. E tem. Porque de meia-noite às 6 a gente dorme, né? Então não é para fazer alguma coisa de meia-noite às 6. O preço, irmãos, suportar o peso da história escrita pelas mãos de Deus, colocando o nosso nome, é que vai tornar essa palavra verdadeira ou mentirosa nas nossas vidas. Suportando o peso de sermos tocados pelas palavras, porque a ciência quer dizer: primeiro você me prova para eu compreender que de fato isso acontece, aí eu vou. Vocês já viram que às vezes a gente evangeliza as pessoas e fala: será que é assim mesmo isso tudo que você está falando? Aí você fala: minha experiência pessoal, sim. Agora é a vez de você buscar a sua experiência pessoal. Aí a pessoa não vai,
Porque primeiro ela quer ver. E Deus, ele não precisa de nada para ele ser Deus. Ele já é. O Senhor já é Deus. E às vezes a gente joga no colo de Deus uma lista enorme de perdas que nós tivemos e falava: olha, Senhor, eu não posso, porque eu já fui isso, não deu certo. Eu já fui aquilo, também não funcionou. Eu tentei fazer tal projeto e deu errado. Eu orei naquele propósito e o propósito não se cumpriu, irmãos. Não também é a resposta, né? O Senhor falar, a gente não tem a resposta que a gente quer também. Não é uma resposta. É a resposta que dói, mas é uma resposta. Então nós não podemos sair da palavra, porque a palavra, irmãos, é quem revela Deus a nós. E o ponto de vista nosso, às vezes, é que a gente olha para o ponto de perda e apresenta as perdas muito maiores do que a capacidade que Deus tem de transformar tudo isso. E eu quero lembrar a mim, quero lembrar a cada um de nós que estamos aqui nessa noite: Deus não precisa de nada que ficou no seu passado. Nada que você perdeu, Deus precisa mais para Ele escrever algo novo. Tudo que ficou de ontem para trás já é passado. Meio-dia para trás de hoje já é passado. Então o que ficou lá, o ponto de perda seu, o lugar que te colocou contra um Golias, contra um gigante, e te paralisou, e te fez sofrer, e faz indagar às vezes, por que Deus te abandonou? É aí que nasce o seu milagre. É aí que começa a virada de chave. É aí que o Senhor começa a revelar a você e falar: olha, eu vou tirar você desse poço, eu vou assentar você lá no trono. Por enquanto, eu estou construindo um novo organograma aqui do Egito para eu te dar um cargo novo. Olha, enquanto você está lamentando uma perda, o Senhor está dizendo para você: você está fedendo como Lázaro fedeu? Você está chorando aí porque, como a viúva de Naim, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Aquele que crê em mim, nunca mais. Olha, aquele que crê em mim. Não é aquele que possui um cargo, que possui um laboratório, que compõe. Não! A receita é muito simples. Aquele que crê, obras ainda maiores farão. Porque a palavra contamina o homem, a palavra contagia o homem. A palavra nos fala que nós somos filhos amados, geração eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Olha quantas promessas a palavra nos fala. Ela nos fala assim: não temas, eu sou com você. Ainda que passar no vale, ainda que você estiver no fogo, ainda que você estiver no desemprego, ainda que você estiver na doença, ainda que, e você preenche com aquilo que você está passando, a palavra não perdeu o poder dela sobre a sua vida. Creia nesta palavra como se fosse a âncora para os seus dias, como se fosse o ponto da qual você vai pisar na cabeça da serpente, que tem às vezes te deixado extasiado no momento de perda, numa situação de lágrima, e você olha e fala: eu sou como essa mulher samaritana, não tem mais chance para mim. São 3, 5 tentativas, são quantas forem, o meu Deus ainda não perdeu o controle. O meu Deus ainda não disse: você perdeu, sai daí. Quando o Senhor te mandar sair, você sai. Mas enquanto o Senhor te der uma palavra, você precisa abraçar esta palavra e viver essa palavra como você vive de manhã, à tarde, à noite, sendo esse o grande norte para os seus dias. Se Davi tivesse olhado para si, ele não seria o maior rei que teve sobre Israel. Se Davi tivesse, ao longo da sua jornada, olhado para o seu pecado e colocado ele acima: ah, Senhor, não posso, eu pequei. Como eu falei, às vezes a gente converte por uma semana, outra semana a gente despenca. Davi reconheceu e teve a humildade de voltar lá e falar no Salmo 51: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova sobre mim um espírito inabalável. Ah, por que cria se ele já tinha um coração? Por que Davi pediu para criar um coração? Ele já tinha um coração. É porque ele precisava de um coração novo. Ele precisava dessa criação ser refeita. Ele precisava de um novo modelo para sentir e relacionar com esse Deus. Então essas orações pequenas, cria em mim, ó Deus, são poderosas demais para a gente às vezes engavetá-las e esquecer que elas são tão necessárias como uma dipirona é para a nossa dor de cabeça.
E a gente anula o poder da palavra. A gente apaga o Espírito de Deus. A gente deixa para trás como se o peso da certeza que Deus está moldando uma história do jeito dele é maior do que a dor que eu estou sentindo. Irmãos, a nossa existência não é para a vergonha de Deus. A palavra do Senhor vai dizer: Senhor, não deixe que a minha esperança seja envergonhada. Então, qual que foi a razão que fez Davi reinar? Ele permaneceu na palavra que ele recebeu. Qual foi a razão, qual foi o motivo que fez José reinar? Ele permaneceu crendo. E um detalhe, a palavra vai dizer o tempo todo que José, em nenhum momento ele reclamou da condição dele. Mas para finalizar, diante de tantos cenários, de tantos personagens que eu citei aqui, não peça a Deus menos pressão daquela que você está vivendo. Deixa a pressão vir. Não peça a Deus, diminui a pressão. Peça a Deus, se revela a mim, Senhor, mais. Eu quero te ver mais, a pressão está aumentando, eu quero te ver mais. Senhor, eu estou como José. Eu estou dentro do poço, mas eu estou ouvindo camelo. Tem pata de camelo andando, vai chegar alguém aqui. Senhor, eu estou na frente do mar. Atrás está aqui, cavalos, cavaleiros, Faraó está aqui. E tem um mar, eu vou morrer. Mas Senhor, tem um mar, mas eu tenho um Deus. Então deixa que na hora certa, a palavra vai dizer em Isaías 62, 22, no tempo certo ele vai agir. Mas fica lá, se o povo pulasse no mar para se afogar, estaria afogado. Mas eu quero lembrar vocês por último, não é o lugar que você está que faz você vencer. Não é a placa da igreja que faz você vencer. Não é esse lugar lindo, gracioso que é aqui, essa igreja dos pastores, que faz você vencer. Aqui também te nutre, mas não é não. Olha, eu quero citar por último, lembrando desses dois grandes personagens, Davi e José, eu quero falar, por último, de Salomão. Como é que não podemos apegar à circunstância que nós estamos passando hoje, para que ela seja determinante nos nossos resultados? Imagina um rapaz, lindo, formoso, nascido em palácio, criado com as maiores iguarias do mundo daquela época, com vestimentas reais, provavelmente tecidas e bordadas a ouro, servidos por tantos copeiros, por tantos servos, com tudo à sua mão, com um pai cheio de honras, com o maior guerreiro do seu lado, um rei que construiu, ganhou, venceu todas as guerras. Salomão tinha tudo, começou muito bem, pediu a Deus o básico, não, ele pediu algo muito elevado. Senhor, eu não quero ouro, eu não quero prata, mas eu quero a sabedoria do alto céus, para que eu possa governar quem? O teu povo. Ele esqueceu de pedir autogoverno, ele esqueceu de entregar o governo da vida dele a este Deus. Ele deixou que esta sabedoria e a glória que ele vivia tomasse a vida dele, de forma que ele passou a ser o rei dele. Ele começou a decidir, ele decidiu muito mal. Ele começou muito bem, ele tinha um excelente cenário, ele tinha tudo, pastor. E tem teólogos que ainda perguntam: será se Salomão morreu salvo? Ele tinha tudo. Ele tinha templos, ele tinha servo, dinheiro. Então, irmãos, a diferença: eu estou perdendo porque eu estou sem dinheiro. Eu estou perdendo porque a minha família... Tem uns modelinhos que falam aí que eu não sou muito adepta, não. Minha família é disfuncional, irmão. Toda família é disfuncional. Toda família é disfuncional. Porque não tem pai, não tem mãe. Não, tem pai que é melhor nem estar. E tem mãe também que é melhor nem estar. Essa psicologia, não quero falar mal de psicologia, porque eu acho que todo mundo no mundo poderia ir para o psicólogo. É minha opinião, não estou aqui para dar minha opinião, é a vez da palavra. Não estou aqui desfazendo da ciência da psicologia, só estou me retratando. Mas tem uma psicologia aí barata que coloca todo mundo no prisma que você está derrotado. Você veio da família disfuncional? Você está morto. Não, nós temos sobre nós uma palavra de poder e comando e fé e força e salvação e restauração e restituição e salvação. Nós temos sobre nós uma morte de Jesus Cristo que pesa sobre os nossos
nossos ombros, porque nós dizemos sim, Senhor. Nós iremos com o Senhor onde quer que o Senhor nos levar. Se o Senhor for conosco, nós iremos subir aquela terra. Então segura aí a sua existência em Jesus Cristo. Não faça como Salomão e negocie valores, negocie situações. Fique aonde o poder de Deus te colocar, porque o peixe foi feito para morar dentro da água e o homem foi feito para conter Deus. E toda vez que o homem abrir mão e romper com essa relação, ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele pode não morrer aqui, fisicamente, mas espiritualmente, como Salomão, ele vai morrer. Nós precisamos da palavra para nos curar essa noite, de crenças antigas. Eu queria pedir a Fernanda para tocar um hino, eu já estou finalizando, só para a gente colocar de pé e orar. Vamos sair desse sistema da coletividade, irmãos. A igreja, a palavra, sabe, a palavra ela tem poder, ela tem unção, ela tem fogo. Onde tem água que jorra, vida abundante, é na palavra. É a palavra que vai te colocar no ponto que Deus quer. É a palavra que vai te transformar nessa noite. É a palavra de Deus, quando você chegar na sua casa e continuar lendo, que ela vai dizer para você: filho meu, eu quero que você tome de volta aquele carro da igreja que você entregou, falando que você não podia. Filho meu, eu quero que você vá lá naquele seu vizinho e peça perdão a ele. Filho meu, eu quero que você reconcilie com seu irmão, porque vez ou outra você estava certo, mas o perdão, ele só prejudica você. Filho meu, entrega esse sentimento que você tem aí, que você está em déficit, que alguém está em déficit com você, está te devendo uma satisfação, está te devendo uma explicação. Ah, filho, entrega para mim, porque eu sei vingar, eu sei pelejar, eu sei vencer para você, como eu fiz com Josafá. Nesta peleja você não precisa pelejar, mas é necessário que você louve, é necessário que você atente para o meu comando, porque a minha palavra, ela gera dentro de você poder para você transpor, para você passar em vales, para você sair do poço, para você sair da cova, para você sair desta doença, para você prosperar na terra, mas principalmente para você ser chamado de povo eleito, de povo de propriedade exclusiva do Senhor, de um povo que pode orar. Vamos nos colocar sobre os nossos pés, irmãos. Vamos falar com o Senhor, cada um no íntimo do seu coração. Passe em revista agora, diante aí da sua história pregressa, do seu passado aí, às vezes um passado que te trouxe marcas profundas, sentimento de injustiça. Deus, eu estou sendo injustiçado, Senhor. Será que não pode ver, Deus, que as minhas lágrimas já secaram, ó Pai? Será que não pode perceber, Pai, que eu fui traído, que eu fui cuspido, Senhor, que me açoitaram, ó Pai? Ah, Deus, mas eu quero te entregar, Senhor, nessa noite, todas as minhas razões, ó Pai. Eu quero, ó Deus, que o Senhor envie, ó Pai, os teus anjos, Senhor, para me cercar da direita, da esquerda, para cima, por todos os lados, mas que de maneira alguma, Pai, essa noite seja uma noite apenas de uma reunião social, de um convite de um amigo, ó Pai, que seja o momento que os teus anjos, Senhor, tome este lugar, ó Pai, e repouse sobre os teus filhos, ó Pai, uma nova trajetória, uma unção gloriosa, uma capacidade, ó Pai, de enxergar o gigante diante deste dia, ó Pai, e dizer: Golias, eu não vou morrer sobre as tuas mãos. Desemprego, você não vai me jogar na depressão. Ah, meu Deus, a doença não pode ficar, porque aquela viúva viu seu filho no caixão, encontrou com a vida ali, Senhor, e assim vai ser comigo, ó Pai, vai ser com os meus, serão com todos os demais que me servem, ó Pai, porque há um Deus, como foi dito aqui, e nós podemos hoje entender e crer e saber, ó Pai, que Ele é o Salvador do mundo, mas em especial Ele é o Salvador do meu mundo, ó Pai. O meu mundo está salvo nele, ó Pai. Ah, Pai, a profissão está salva em Jesus Cristo, ó Pai. A minha conta bancária também, a minha família, Senhor, não vai ser enterrada como indigente. Pai, eu creio, Senhor, no poder da
tua palavra, Senhor. Por isso vem, ó Pai, nessa noite sobre a vida da tua igreja, Pai. Escreve, ó Pai, esta palavra, Pai. E a palavra do Senhor, Pai, que vem, renova e restaura. Para a glória e louvor do teu santo e poderoso nome. Eu agradeço, irmãos, a oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.